Olá, oitavo ano, tudo bem? Então eu vim aqui para conversar com vocês sobre alguns conteúdos bem bacanas que a gente esteve estudando durante esse ano. Então é uma retomada de tudo que a gente estudou esse ano, tá? Para a gente começar esse assunto, se você quiser pegar seu livro, a gente vai estar ali passando por ele alguns conteúdos bem legais e bem importantes. Então nós começamos ali com o pop art. Pop art, então pop significa popular e arte popular aí que nós vamos estar começando a observar a arte urbana, influenciando a arte aqui, a cultura, né? Nós começamos esse tipo de arte ali nos Estados Unidos, nossa, como se eu estivesse junto, né? Nossa, que eu digo nós como pessoas, né? Teve ali a questão da influência nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 60, onde o artista principal, o Andy Warhol, ele utilizava célebres pessoas, né, celebridades e tudo mais, e de uma forma assim bem diferente, né? Utilizava a técnica de serigrafia, uma técnica que imprimia, né, um resultado de uma imagem. A passagem da tinta ficava assim numa tela vazada, então ficava assim cheio de buraquinhos e tudo mais. Reproduzia algumas fotografias já prontas e tinha umas cores muito fortes, assim, bem gritantes. Não era comum, então é por isso que talvez tenha feito tanta diferença. Aí vem o Roy também, onde trabalhava com cores fortes, também trabalhava com cartoons, história em quadrinhos, de uma forma assim bem diferente e apresentava sempre um contorno bem destacado. Então, se você observar aqui, ó, são contornos bem grossos, tá? Então, nós temos essa arte aí, aonde vem para publicidade, ok? O principal objetivo era venda nessa arte aqui. Aí nós temos as canções populares e as folclóricas, onde ela tem sempre uma ideologia, gente, não esquece. A canção, ela sempre tem uma ideologia por detrás. O folclore, muitas vezes, era fazer propaganda, dar medo, fazer propaganda do povo, de determinado lugar, ou colocar medo nas pessoas, ou ser um pouco mais romântico, ou, de repente, falar do seu dia a dia. Né? Essa era a principal forma aí da canção folclórica. Os repentistas até hoje eles fazem duelos, né? E sempre é rima em cima de rima, em cima de rima, e é sempre do improviso. Essa é a parte mais legal das canções dos repentistas, tá bom? Toma cuidado com as ideologias das músicas que vocês ouvem. Eu gosto sempre de trabalhar esse tema para você não esquecer que nem tudo que a gente escuta é legal. Feito? Aí nós temos ali também a questão da arquitetura como arte. Isso mesmo, a arquitetura também é arte. E nós vimos também que Antoni Gaudí foi um grande arquiteto na Catalunha e ele fez duas catedrais maravilhosas, muito diferentes umas das outras. E a Igreja da Sagrada Família, por exemplo, e a da Barcelona, a gente vê uma diferença gritante e a gente vê a assinatura desse artista na Idade Média, que, claro, deixou marcas maravilhosas. Nós vemos também que o início da arquitetura no Brasil, ela era mais assim de pessoas que tinham pouco material, né? Então eram casas de taipa, um tipo de barro ali, bem firme, né? Entrelaçado, algumas madeiras, e o barro ali dava a questão térmica, né? De não passar o calor e nem o frio para dentro. Então isso que era mais comum aí no início da arquitetura aqui no Brasil, né? Porque não tinha outra coisa. Aí nós temos algumas arquiteturas lindas, maravilhosas pelo mundo todo. A que mais a gente se destacou no nosso livro foi a chinesa, né, a indiana, então são as orientais aí que vai aparecer para nós, Taj Mahal, e também em Moscou, na Rússia, o Kremlin, né? Por sinal é maravilhoso mesmo. Aí nós temos também esse assunto que nós tratamos, a questão da estética, né? Muito importante falar sobre isso. E falamos, claro, arquiteto principal do Brasil,
Não tinha como não falar do Oscar Niemeyer, né? A gente estudou como foi projetada a nossa capital e vimos ali como foi difícil, né? Fazer um concurso, depois o concurso passa e aí faz, não era assim. Bom, enfim, foi gasto muito dinheiro, foi Juscelino Kubitschek ali que resolveu fazer esse plano, colocar em prática, que já era lá de Dom Pedro II, esse plano de fazer uma capital no centro do Brasil, e ali essa área então já era separada para isso. Então nós temos Brasília toda bem planejadinha, o estudo que nós fizemos, Oscar Niemeyer, uma pessoa assim muito apaixonada por aquilo que fazia, tanto que vai até a morte, 100 e poucos anos trabalhando e sem problema algum, né? Morre realmente por puro velhice, né? E nós vimos também a questão das curvas nas obras dele. Então é muito comum você ver curvas nas obras dele, o que não era comum até ser construído Brasília, certo? Ele se torna uma pessoa muito famosa, toda a instrução dele, os estudos dele são feitos na Europa, talvez isso dá uma grande influência, porque ele teve uma influência aí de um grande professor europeu, a gente vai estudar inclusive no ano sobre isso. Nós temos a questão também que nós estudamos sobre poluição sonora e visual. Vocês sabem mais do que eu que isso tem deixado chateado a gente muitas vezes, principalmente em época de eleições, né, onde as pessoas passam com barulhão ali, você nem quer escutar aquilo, ou de repente uma pessoa passa colando cartazes e isso fica poluindo a nossa visão. Então, essas questões, gente, são bem importantes a gente entender, porque dá a impressão que poluição é só da natureza, né? Só do ar. Não, poluição é tudo que vai estar remetendo aí a visual, auditivo e, é claro, respiratório, né, sensorial. Então, nós temos aqui, na poluição sonora que nós estudamos, uma medida. Então, tem um aparelho, né? Esse aparelho vai estar medindo os decibéis, que é o decibelímetro, onde ele vai estar medindo então os decibéis, e dependendo do padrão dos decibéis ali, né, que nós temos, vai estar ocasionando aí multas, né? Então a lei que nós estudamos é a 9605/98. Essa lei trata sobre os crimes ambientais, e crime ambiental também é fazer muito barulho, certo? Estudamos também alguns exemplos da questão do silêncio, a lei do silêncio, e a poluição visual em questão de pichação. Quando a gente trabalha a pichação, é claro, a gente fala assim, mas o grafite, tá? O grafite, ele não é uma poluição visual, tá? Não é considerado na arte assim. Ele é considerado, então, uma escrita ou um desenho bem trabalhado, elaborado, planejado. Agora, veja, a pichação, ela não é planejada, ela não é pedido para eu posso pintar ali teu muro? Não, não é pedido. Então, é feito isso de uma forma sem nenhum respeito, né? E é colocado letras, às vezes, que você não entende nem está escrito ali. Então, não é arte. Pichação não é arte. Grafite, sim. O grafite, a palavra vem lá de grafite, né, do italiano, e eram inscrições feitas lá no Império Romano, tá? Então, por isso que vem esse nome aí. A gente estudou sobre os gêmeos, que são os principais artistas nessa arte do grafite, que inclusive foi lá, pintou até nos castelos da Escócia. Nós estudamos também ali da arte urbana, que é um grupo espanhol, Boa Mistura, que também fez umas artes bem legais na Vila Brasilândia, em São Paulo, que nós temos ali no nosso livro. E quem mais que a gente estudou? A questão do despoluir a cidade. Existe uma forma de nós despoluirmos a cidade, prof? Claro que tem. Não é fácil, porque a arte urbana cada vez mais é pichada, né? Ou melhor, a arte urbana não. As cidades são cada vez mais pichadas e não utilizado o grafite, né? Se fosse, seriam lindas. Aí nós vemos um outro tema que, por sinal, está sendo utilizado aqui para a gente estudar, que é a fotografia. Para eu olhar ali, eu vejo como que é o trabalho
do grafiteiro, eu vejo o trabalho ali do artista, eu vejo como através do quê? Da fotografia. Então a fotografia ela traz para mim muitas coisas interessantes, mas ela tem uma história, né? Para chegar no celular que vocês estão aí me visualizando, a resolução que vocês estão vivendo, tem uma história para chegar aí nessa resolução, né? Nessa qualidade. Então essa é a história que nós estudamos. Nós vimos ali então que a fotografia vem da palavra grega fixar, né, desenhar com a luz. E aí nós temos aí a câmera escura, que foi uma das primeiras máquinas fotográficas, claro, bem retrógrada, né? Mas em meados aí do século XIX, temos o primeiro registro de uma máquina fotográfica, podemos dizer assim. Aí vem muitos pesquisadores nessa área. Nós tivemos então o Nicéforo Niepce, que conseguiu registrar a primeira imagem. Então ele utilizou a base de uma placa de estanho embebida no betume e conseguiu a primeira impressão. Aí nós temos o Louis Daguerre, onde esse pesquisador ele descobriu avanços na experiência partindo da experiência do outro, tá? Aí nós vimos também uma coisa bem interessante, que é o Hércules Florence. Hércules Florence era amiga de Dom Pedro II. E ele veio para o Brasil e usou muitas técnicas semelhantes aos dois outros que eu já citei. E aí ele fez sozinho, por meio de experiências, desenvolveu técnicas, invenções que foram chamadas aí de fotografia, tá? Então foi a primeira vez que foi chamada de fotografia. A mesma época aí de Florence, e um dos fotógrafos colecionadores era Dom Pedro II. Muito bem, então nós vimos também a questão das máquinas fotográficas, que eu preciso, não é só eu tirar foto, eu tenho que saber quais são os elementos importantes para eu fazer uma foto de qualidade. Nós vimos que a iluminação é muito importante para eu tirar uma boa foto. Nós vimos também o ângulo, eu preciso de um bom ângulo para arriscar a tirar uma fotografia bacana. O formato horizontal ou vertical, então vocês estão me vendo numa qualidade horizontal, no formato horizontal, desculpa, e eu tenho que saber o que eu vou tirar aleatório, que não, tem que ter um assunto, um tema, o que você quer fazer. O fundo neutro, atrás, vocês estão vendo um fundo neutro? Sim, é um fundo neutro, certo? Apesar de ter o quadro com informações. Nós temos também a prática, que é só praticando que eu vou conseguir. Inclusive na aula síncrona, eu lembro que eu coloquei várias sugestões para vocês de aplicativos que ajudam a melhorar a qualidade da foto, a fazer com que você tenha uma foto até mesmo profissional, certo? Mesmo não tendo uma câmera tão boa assim. Hoje é difícil, porque os celulares são melhores assim do que há 10 anos atrás, por exemplo, as máquinas fotográficas digitais. Então nós temos o principal fotógrafo, que é o Steve, né? Na verdade são vários, né? Mas o Steve, não é Steve, né? Steve McElroy, ele fez uma fotografia e ganhou inclusive um prêmio em 1984 com a percepção aí do fotógrafo de uma menina afegã em um campo de concentração. E vocês viram que diversas pessoas ganharam prêmios todos os anos pela fotografia. Então existem concursos para isso. E por que não vocês serem os futuros fotógrafos e ganharem prêmios, né? Muito bem. Aí a gente estudou também sobre os sons do corpo, coisas assim bem importantes que eu encontrei inclusive sobre esse assunto, é que os sons do corpo, eles vão trazer para nós algumas características bem interessantes, né? Cadê aqui? Peraí. Aqui. Então, os sons do corpo, eles vão trazer postura, né, respiração, preparo, vão trazer uma projeção, a dicção e a entonação. Isso são muito importantes para eu expressar as mensagens que eu necessito. A emissão vocal também é bem importante, eu preciso de um preparo, um aquecimento para isso, e a gente viu isso durante todas as aulas. Outra questão bem importante aqui é a questão do rosto. O rosto humano vem tratando de alguns detalhes, inclusive a gente treinou bastante o rosto. E esses detalhes nós percebemos que tem algumas técnicas para que o meu desenho fique mais bacana, fique mais acessível e não feio, horroroso, torto, né? Lembrando que esse tipo de aula que nós fizemos, assim, padrão e tal, técnicas e tudo mais, vem muito da escola aí dos gregos, certo? Uma técnica, assim, padrão, acadêmica, bem certinha e tal.
Claro, eu coloquei algumas realistas no meio, que não era comum ali nos gregos, mas é super importante a gente colocar que é o que tem de mais moderno na área. Nós estudamos também ali sobre o Op Art, e eu gosto muito dessa escola. Eu falo escola, né, porque é cada arte é uma escola, do Vitor Vassarelli, onde trabalha ali uma questão de... como que eu posso dizer? Op art vem da questão de enganar o cérebro, né? Então eu gosto muito dessa arte, porque vai trabalhar algumas coisas. Esses pontinhos são pretos ou brancos? Eis a questão. Ele trabalha isso de uma forma maravilhosa. Nós vamos ter também outros artistas que vão trabalhar nessa forma óptica de enganar os nossos olhos. Mas é claro, linhas e cores vão estar sempre envolvidas nessa brincadeira. E eu gosto muito dessa arte porque ela trabalha na questão da perspectiva, algo que a gente já estudou lá no 7º ano, tá? Então não esquece disso também. O artista, o Vassarelli, o Escher, que a gente já conversou também, foram artistas assim que trabalharam bastante com isso. E o Escher, claro, ele trabalhou além disso matemática, né? Que é uma questão assim, às vezes que acha que não é arte, não é matemática, é tudo junto, né? É uma só. Outra questão também importante que trabalhamos aqui foi a musicoterapia. A musicoterapia, ela traz alguns assuntos bem interessantes em relação ao meu cérebro, né? Quanto mais estudo o cérebro humano, mais a gente vê, nossa, como eu não sei. Então, assim, o meu cérebro, cada som que vem ou música que eu tenho, né, próximo de mim, vai dar uma reação em mim. Isso já é estudado e comprovado cientificamente. Então, eles foram estudando isso e criaram, então, alguns estudos científicos e hoje já tem, então, uma pós-graduação disso. Não tem uma graduação disso, mas pós-graduação tem. Então, a pessoa, para ser um musicoterapeuta, para trabalhar no hospital, para ajudar aí pacientes que estão em coma, pacientes que estão na UTI, para pacientes, principalmente bebês, né, que também tem essa questão da musicoterapia ali dentro da maternidade, esse musicoterapeuta, ele tem que ter uma formação antes. Então, ele pode ser um psicólogo, pode ser um pedagoga, pode ser um músico, né? Então, a formação dele é essa. Mas, a pós-graduação em musicoterapia, para saber como fazer isso, como ajudar as pessoas, pacientes, alunos, e até mesmo, gente, ele ajuda no sistema digestivo, na concentração, na quebra da ansiedade, né? Tirar um pouco a ansiedade. Então, se está ansioso, é bom estudar um pouquinho nesse sentido aí, ajuda bastante. Aí estudamos no final agora, poucos dias, escultura. As esculturas, gente, elas vão aparecer, assim, muito antigamente, né? A primeira Venus Willendorf, que foi a primeira escultura encontrada, digamos assim, a mais antiga encontrada, por enquanto. A escultura, gente, ela possibilita, né, dar formas tridimensionais a objetos que podem ser vistos como decoração, certo? Então, eu tenho objetos que vão vindo e ela é feita de pedra, ela é feita de barro, ela é feita de madeira. Então, tem várias formas de eu fazer uma escultura, certo? Que mais que a gente estudou? Que tem também esculturas em alto relevo, baixo relevo e também nós temos esculturas em 3D. Então, não esquece essas 3 formas que nós temos. Outra coisa, gente, é possível que vocês achem assim, então, um esqueleto é uma escultura. Não, não é. Eu tenho que ter a intenção que seja uma arte, uma escultura, tá bom? Então, isso era muito comum na questão da religião, né? Dos santos, da construção de indumentárias para enfeitar. Hoje nós temos, mas não era sempre o objetivo, tá bom? Então fiquem com Deus. E é essa então a nossa revisão do ano, do 8º ano, tá bom? Beijo!